Padre ignorante critica o professor Emílio. Um padre da falsa igreja me criticou ontem. Enquanto a falsa igreja nos critica, é bom. Sinal que a gente está no caminho certo. Se eles elogiarem, daí a gente vai ficar preocupado e vai ver onde é que nós estamos errando. O padre ignorante se incomodou com a programação da Capela da Sagrada Face, justamente a programação de agosto. Justamente no vídeo com essa programação do mês, ele se revoltou e disse: eu não conheço esse negócio de confissão espiritual. Com exclamação e tudo. Pois é, o que será que ele estava fazendo no seminário que ele perdeu essa aula, não é mesmo? Ou será que ele não teve essa aula? Mas se o seminário nunca te ensinou isso, padre, entre aspas, eu te pergunto, na sua paróquia, quem proclama o evangelho não é você? Sim, porque na Missa Nova, o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, é proclamado no 30º domingo do ano C. A última vez, padre, que você tem que ter proclamado esse evangelho foi no dia 27 de outubro de 2019. Você não se lembra? Foi no mês do famigerado Sínodo da Amazônia, quando o Vaticano foi consagrado a Pátria Mama, quando seu Papa aí quis tomar a Amazônia, quando as pessoas ainda podiam ir à missa sem máscaras. Logo depois já não poderiam mais. No Evangelho, Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, cheio de si, se apresentou com soberba no templo. Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, como é também este publicano. Deve ter até apontado, né? Este publicano, coitado, lá no fundo, e o indivíduo, este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que eu tenho. É a soberba, né? Na sua soberba, o fariseu usa o santo nome de Deus em vão, pecado mortal, e já se achava salvo, como tanta gente da igreja falsa se acha, como tem tanto padre por aí que se acha salvo só por ser padre. Mas lá longe, o publicano não ousava nem levantar os olhos ao céu. Quem era ele? O publicano era um cobrador de impostos. Ele cobrava impostos dos judeus para os romanos, e então era muito odiado por isso. Havia ainda aqueles publicanos que roubavam, cobravam impostos a mais e embolsavam parte desses impostos. O publicano era considerado um pecador, desprezado pelo templo, desprezado pelos fariseus, desprezado pelos sacerdotes. Mas o publicano reconhece seus pecados e, de forma humilde, sem coragem de olhar para o céu, ele bate no peito e diz: meu Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus diz que o publicano voltou justificado para a sua casa e o fariseu não. Porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha frente a Deus será exaltado. O publicano se arrependeu de seus pecados, se colocou diante de Deus como ele realmente era, um pecador, e o Senhor o perdoou. Ele confessou com o padre? Não haviam padres naquela época para que ele pudesse confessar. Ao longo dos 2000 anos da igreja, quantas vezes os fiéis ficaram sem padres para se confessar? Milhares, milhões de vezes. Muitas vezes por motivo de guerra, de distância, de heresias do clero, e atualmente por medo do bichinho, por falta de fé de muitos do clero e por total desinteresse. Não havia um padre para os fiéis se confessarem. E esses fariseus modernos, arrogantes do clero, que se acham insubstituíveis, apesar de todas as suas heresias, de toda a sua soberba, da sua falta de fé e da sua excomunhão, acham o quê? Que nós estamos nas mãos deles? Que sem eles nós estamos condenados, então é muito bom pagar o dízimo e calar a boca e não questionar nada? Não, meus irmãos, o céu não é assim. Não foi para isso que Jesus veio do céu e morreu numa cruz, vertendo até a última gota de sangue por nós. Na Espanha tem uma imagem de um Jesus crucificado com a mão assim, o braço estendido. E a história dessa imagem é milagrosa. Um rapaz pecou, foi confessar com o padre e o padre o absolveu.
No mês seguinte, o rapaz cometeu o mesmo pecado. O padre chamou a atenção dele, o absolveu e o mandou embora. No terceiro mês, o rapaz cometeu o mesmo pecado. E o padre falou: ah, não, dessa vez não, é brincadeira, não vou te perdoar dessa vez, você sempre comete o mesmo pecado. E Jesus então despregou uma das mãos da cruz e estendeu para o padre, dizendo: não foi o seu sangue que foi derramado por ele. Essa é a história dessa imagem. Está lá até hoje, uma imagem milagrosa. Não foi o sangue do padre que foi derramado por nós, foi de nosso Senhor. E nosso Senhor quer sim todos nós de volta. Ele está com os braços abertos, esperando que cada pecador retorne. E Ele abraçará cada um como o filho pródigo, como faz conosco, fará com todos que se arrependerem. De verdade. Então não pode simplesmente o padre negar a confissão, mas se ele nega, muitos aí até fazem uma confissão, outra meia boca, mas simplesmente não dão absolvição. Dizem o que é? Isso não é pecado, eu também faço isso. Desse jeito, absurdo. Então, essas pessoas, então, não estão fazendo o papel que era delas, mas o Senhor continua nos querendo de volta a Ele. Não, Jesus veio ao mundo, meus irmãos, para nos salvar. Não importa se nós temos padres ou não, porque nós temos o sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo, e com Ele nós nos confessamos. Ele conhece nosso coração e todos os nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender e pedir perdão ao Senhor diante da Sagrada Face. E o Senhor, vendo nosso coração contrito, arrependido, vai perdoar sim os nossos pecados. Porque há mais festa no céu por um pecador arrependido do que por 100 desses justos, entre aspas, do clero, que acham que não precisam de Deus, que usam o nome de Deus para encher os bolsos. A confissão espiritual é reconhecida pela igreja de 2000 anos, como foi reconhecida por padres e teólogos sérios, como, por exemplo, na Revolução Francesa. Na Capela da Sagrada Face, aqui, nós fazemos a confissão espiritual todos os meses. Nós fazemos nosso exame de consciência, nos arrependemos dos nossos pecados e com a intercessão do Padre Pio, nós confessamos diante da Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que se arrepende de verdade sai justificado da confissão, perdoado, mais leve, sem o peso dos pecados sobre os ombros. É um momento muito bonito de reconciliação com Deus diante da Sagrada Face de Jesus. Um momento de contrição perfeita, reconhecida pela Igreja, aprovada pelo Concílio de Trento, recomendada por vários santos, como por exemplo Santo Afonso Maria de Ligório. A confissão espiritual acontece aqui na capela ao vivo, terça-feira antes da primeira sexta-feira do mês. Toda terça-feira antes da primeira sexta-feira do mês, e eu quero dar um testemunho. Eu passei por muitos desses padres relativistas que não perdoavam coisa nenhuma e diziam: você sabe que isso não é pecado, ou então, você sabe que Jesus já pagou pelos seus pecados. E eu saía mal, pesado, com os mesmos pecados no ombro, ia lá diante do sacrário pedir perdão a nosso Senhor, ia lá rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, um Glória ao Pai, pedindo ao Senhor que me perdoasse, porque o padre estava na cara que não se importou com nada do que eu falei, abria minha alma para esse indivíduo, e ele não perdoou nada, e não foi só uma vez que isso aconteceu, de sair da confissão sem me sentir perdoado. Mas meus irmãos e minhas irmãs, diante da Sagrada Face do Senhor, eu me sinto perdoado, eu sou perdoado pela intercessão do Padre Pio, que aí nós colocamos a imagem ali no lugar de São Miguel. Eu me sinto sim perdoado, a professora Milene também, Madre Sofia também, e tantos de vocês que já fizeram aqui a confissão espiritual, porque o Senhor vê o nosso arrependimento e é baseado nessa passagem do Evangelho de hoje, que Ele então perdoa os nossos pecados. E quando todas as igrejas estiverem fechadas, porque tem umas que estão abertas aí, mas ora, essas pessoas nem são padres, aí a ordenação deles é inválida, ou então são excomungados, não podiam administrar sacramento nenhum para ninguém. E aí eu pergunto, as pessoas vão lá atrás dessas pessoas relativistas, excomungadas, inválidas? Excomungadas não! Vamos atrás do Senhor, o sumo sacerdote da nossa igreja, a cabeça da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos pedir perdão a Ele por intercessão do Padre Pio, o mesmo Padre Pio que no meio da pandemia apareceu num hospital da Itália,
um senhor lá morrendo, pedindo um padre, não aparecia padre nenhum, e o Padre Pio apareceu para ele e fez a confissão dele. Então nós pedimos com muita fé que o Padre Pio nos confesse, e nos confessamos diante da Sagrada Face do Senhor, e somos sim perdoados. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te convido, toda terça-feira, a terça-feira antes da primeira sexta, nós temos confissão espiritual aqui. Por exemplo, agora, terça-feira agora, 3 de agosto, às 20 horas, tem confissão espiritual e vai ser transmitido pelo canal da Sagrada Face. Venha se reconciliar com o Senhor. Não se preocupe, você não vai ter que acusar os seus pecados publicamente aí no chat, não. Pode ficar sossegado. Nós fazemos um enorme exame de consciência profundo aqui. E o Senhor nos perdoa sim, se nós realmente estivermos com o coração contrito. Já vá desde já preparando aí a sua lista do exame de consciência, seus momentos de oração. Hoje é domingo, ainda até terça. Vai se preparando desde já para essa confissão. E aí na sexta-feira nós temos a devoção ao Sagrado Coração, no sábado ao Imaculado Coração, você chega lá com o coração limpo, sem mancha, sem pecado. Vá aprendendo a contrição perfeita a fazer essa confissão, e não espere também, se no meio do mês você pecou, se ajoelha na frente da Sagrada Face do seu altar na igreja doméstica e faça a confissão espiritual, peça perdão a Jesus. Você viu que você errou já na hora se arrependa, Senhor me perdoa, depois você confessa tudo de novo, para ter certeza que vai ser realmente perdoado. E eu tenho certeza que o Senhor vai acolher você de braços abertos, como acolhe a gente aqui, como tem acolhido a tantos, porque nós estamos voltando para Ele, nós da igreja doméstica, chamados por nosso Senhor Jesus Cristo, para continuar a igreja nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. O Senhor está às portas, tem um vidente aí dizendo, vai demorar décadas ainda para isso acontecer. Não vai não, está muito perto. E ele vai ser surpreendido justamente por isso, pela volta do Senhor. E não vai nem poder dizer que não sabia, né? Porque está avisado no Evangelho, é quando menos você esperar. E o Senhor nos chamou para preparar esse caminho dele, como partes de João Batista, eu e vocês, para que a gente então prepare o caminho da volta, justamente dele, porque o anticristo já está aí. Logo depois dele é o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.